Não está mudando? Ah. Bom, então, aqui nós temos uma rápida classificação, né, dos riscos, mas de origem natural. Tá? Agora é outra vertente que o Lainha apresentou aí brilhantemente, né, os riscos tecnológicos, quer dizer, a variedade de riscos. Agora nós vamos falar, então, dos riscos de origem natural, categoria natural. E, mais especificamente, que também é amplo, porque envolve biológico, né, hidrológico, meteorológico, climatológico, tá? Nós vamos enfocar mais a questão do risco geológico. Tá? Isso só para ter uma ideia, que essa é a classificação adotada pela Defesa Civil Nacional. Tá? E... Ué, dá para ir para frente. É esse lado para frente? Ah, tá, direito, desculpa. Então, tá, entre os riscos de ocorrência aí mundial, né, que não temos, né, exemplos aqui no Brasil, mas que assolam, né, anualmente os Estados Unidos, são os furacões, né, e é interessante que todos eles normalmente têm um nome feminino, né, não sei porquê, é o furacão Bárbara, furacão Sandy, tá? Terremotos, tá? Que são desastres que a gente não tem no Brasil, né? Quase todo ano tem uma ocorrência importante de terremotos, né? Este último foi ainda neste ano na China, tá? Vulcões, né? Que é um pouco mais raro, mas nós não temos no Brasil. Desculpa, estou errando aqui. E aquele evento mais, né, o tsunami que atingiu o Japão, que foi um dos maiores desastres lá naquele país. Eu estou citando esses exemplos para mostrar que são eventos, são desastres, né, de difícil previsão. Né? O terremoto, dificilmente você prevê quando que vai ocorrer. O furacão ainda até tem a sua trajetória prevista, dá tempo de fazer, né, de tomar algumas providências, mas são eventos, né, de mais difícil controle. Tá? Agora, no Brasil, só lembrando assim, os mais recentes, né, a partir de 2008, os desastres, né, mais graves, que teve maiores danos, né? Teve o de Santa Catarina, né? Com chuvas muito intensas, Angra dos Reis, Ilha Grande em 2010, Niterói também em 2010, o Morro do Bumba, São Luís do Paraitinga, né? 2010, Alagoas, atingiu várias cidades, o estado de Alagoas e de Pernambuco, né? E a região serrana do Rio, em 2011, né? com um desastre de grande proporção. E agora, deste ano, né, em setembro, que o prefeito esteve aqui, né, o tornado de Taquarituba. Aqui está o funil, né, que atingiu o solo e a destruição foi bem extensa. Então, vocês veem que a maioria dos desastres aqui no Brasil, tirando esse, né, o tornado, que é realmente quase imprevisível, né, difícil de você conseguir identificar onde ele vai ocorrer, porque é uma coisa mais local, mas os outros, você já tem tem condições de prever, né? São chuvas intensas numa região serrana, sempre acontecem esses eventos. É claro que esses que a gente mostrou aqui são aqueles eventos de recorrência mais longa, né? Não é todo ano que ocorre, mas é a cada 20, 40 anos, muito 50 anos. Mas
aquela enchente, enxurrada que atingiu Alagoas e Pernambuco, me falaram que 60 e pouco teve um evento semelhante, né? Então, são eventos já conhecidos e previsíveis. Então, vamos ver um pouco o que são os desastres naturais, o que a gente considera como sendo desastres, né? Nós colocamos sempre que são resultados adversos, né, dos fenômenos naturais, e que, em geral, causam grandes impactos, como aqueles que, né, mostrei, gerando grandes prejuízos. Só que esses fenômenos, quando ocorrem em áreas naturais, né, onde não há nenhuma ocupação humana, não há nenhum interesse humano, eles são considerados eventos, não resultam em desastres naturais, né? Os desastres estão sempre associados ao dano, tá? Ao dano às ocupações humanas. Então, uma frase que bem interessante é: os desastres naturais ocorrem somente quando os perigos, né, se encontram com a vulnerabilidade. Então, quando ele atinge um sistema social, uma área urbana, que seja vulnerável àquele desastre, aquele evento, né, aquele fenômeno, é que provoca o desastre. E os riscos, né, que a gente citou? O que são esses riscos? Os vários riscos que a gente colocou, né? Em termos mais genéricos, né, a gente pode dizer que a possibilidade de ter consequências prejudiciais ou danosas em função de perigos naturais ou induzidos, né? E o risco, ele tem umas componentes, né? Ele só se dá quando você tem um perigo, né? Um fenômeno causador do dano, né? E a vulnerabilidade do elemento em risco, né? Um elemento que pode ser atingido, tá? E que vai provocar um dano. Então, aqui você tem uma ideia da composição do risco. Deixa eu pegar uma água aqui. Para frente. Então, dentro dos riscos considerados geológicos, grupos geológicos, tá, a gente destaca que as ocorrências mais frequentes no Brasil, né, como não são citados aqui os terremotos, aqui os mais frequentes são os decorrentes de processos de movimentos de massa, né, e que pode ser considerados escorregamentos, deslizamentos, tá, corridas de massa, quedas, rolamentos de blocos, rastejos. A gente vai ver isso, tá, com mais detalhe. Um outro grupo importante que causa sérios danos, né, no Brasil é o hidrológico, tá, que são as inundações, enxurradas, alagamentos. Agora a gente vai entender um pouco melhor o que são, né, esses processos de movimentos de massa, que o nosso enfoque é mais, né, no risco a escorregamentos ou deslizamentos, né? Então, tem vários tipos de processos que a gente considera como sendo deslizamentos ou movimentos de massa, né? Esse é um exemplo de Nova Friburgo, tá, no Rio de Janeiro. A gente chama de escorregamentos planares. São escorregamentos rasos associados a relevos de região serrana, solos mais rasos, né? Esse é um outro exemplo, tá, de Teresópolis, deslizamentos em Teresópolis, em 2011 também. Aqui em Mauá, tá, São Paulo, 2011, também são escorregamentos planares. Aqui já é um escorregamento associado, então, a solos mais profundos, né, que são os rotacionais ou circulares,
porque a superfície de ruptura dele tem uma forma circular. Essa é uma ocorrência lá de Jaraguá do Sul, em 2008. E outro que a gente chama de rastejos, né? São movimentos mais lentos, tá? Mas que, ao longo do tempo, ele pode acelerando esse movimento e gerar escorregamentos. Mas, em geral, você vê trincas, abatimentos, né? Inclinação das árvores, muros e postes. Mas eles podem causar sérios danos também, mesmo, né, numa edificação bem estruturada, ele pode estar causando danos. Tá? Esse daqui é um exemplo que é um degrau de abatimento, né? Já teve um início de rastejo, mas aqui já é a fase pré-escorregamento, né? Já tem um desnível aqui de 2 metros, em alguns pontos até mais, com várias trincas, também lá em Jaraguá do Sul. Queda de rochas é outro tipo de movimento de massa importante que tem provocado, né, muitas vítimas também. Essa é a ocorrência da Pedreira de Santos, em 2011. E essa é o rolamento de blocos rochosos, ou matacões, que a gente chama, né, esses blocos maiores, né, que é em Nova Friburgo, 2011. Quer dizer, abaixo dessa vertente com os blocos estava o hospital, né, o Hospital São Lucas. Eles estavam vendo como conter esse processo. E aqui um outro caso, né, também, envolvendo rocha, que a gente chama de esplacamento ou tombamento. Há um destacamento do bloco, né, essa ocorrência em Santos. Corridas ou fluxos detríticos, né? Esse é um processo um pouco mais complexo, né? Associado a chuvas bastante intensas, que envolve, às vezes, uma pequena bacia de drenagem, onde ocorrem vários escorregamentos e eles vão para o canal aqui do corpo d'água, do riozinho. E aí o grande volume de água e materiais, né, ele se move com uma grande velocidade e os danos provocados, né, por esse processo são bastante extensos. Eu até queria perguntar se alguém se lembra daqui de algum processo semelhante no estado de São Paulo. Talvez a maioria mais nova, talvez não se lembre. Exatamente. Quer dizer, no estado de São Paulo, não estamos livres desse processo. Tá? Teve essa ocorrência em Caraguatatuba, em 1967. Então, a região da Serra do Mar é propícia a esse tipo de processo. Mas é um evento também fora do normal, né? Foi um mês bastante chuvoso, né? Que já tinha chovido 900 milímetros, aproximadamente, e a chuva que deflagrou isso foi 535 milímetros. Então, foi altíssimo, mas é o caso de termos planos de contingência nas regiões que podem, né, sofrer esse tipo de processo. Porque, se for ver, né, se for evitar ocupar essa área, teríamos que tirar metade da cidade, talvez, de Caraguatatuba. Agora, em termos de abordar os processos, né, esses que eu citei são os maiores, os que causam mais danos, mas danos maiores por ocorrência, né? Agora, tem um tipo de processo que é muito disseminado, que ocorre todo ano em vários lugares, e que, por isso, na soma, acaba provocando um número maior
de vítimas, né? São os escorregamentos planares em solo e, em geral, envolvendo cortes e aterros, quer dizer, aquele talude de corte atrás da moradia e o aterro na frente, né? Então, no estado de São Paulo, que tem um levantamento que a gente fez rapidamente, desde 2000, quer dizer, então, 12 anos ou 13 anos, a gente tem registro de perto de 3.000 acidentes, né? Acidentes envolvendo escorregamentos, inundações, e em torno de 350 óbitos, né? Mesmo tendo, né, os planos preventivos, mesmo com os instrumentos, né, de convivência, de monitoramento, sempre tem ocorrências desses processos, tá? Porque ele está muito disseminado. Vocês vão ver que isso acho que vocês têm exemplo disso no município de vocês, né? Em todo lugar que a gente vai, que tem essas ocupações em morros ou serras, o que ele é feito? É feito um corte, né, no solo, ele aterra, constrói sua moradia e vai assim em patamares, né? No seco, até que ele permanece estável por um tempo, mas com a chuva e o aumento do peso do solo, né, tem as superfícies forma-se a superfície de fraqueza no solo, ele rompe e escorrega. Quer dizer, isso é o processo mais disseminado. Por isso, talvez, é o que acabe causando um número maior de mortes. Um outro exemplo aqui de Ubatuba, quer dizer, é típico, né, isso. Acho que vocês têm em quase todos os lugares, quer dizer, o escorregamento atrás do corte, né, da moradia, um escorregamento de declividade alta e altura, né, normalmente o dobro da moradia. Exemplo aqui de São Sebastião, escorregamento envolvendo rocha e solo. Então, a gente pergunta, o que fazer, né, se toda a ocupação de morro, não, às vezes nem só as de periferia, mas muitas né, ocupações regulares também passam por esse tipo de situação, né? Então, o gerenciamento desse risco, a gente, para abordar esse risco, porque nós temos que atuar cada vez mais no risco e não tanto no desastre, né? Quer dizer, o desastre, quando ocorre, ele vai precisar de uma série de respostas, né? de ações. Mas, como acho que no fórum, no 10º Fórum Nacional, acho que muitos estiveram lá, o Ricardo Mena, né, da ONU, ele citou isso. Nós temos que atuar mais na gestão do risco e menos no de desastres, né? Acho que antes da lei, né, 12.608, a atuação da Defesa Civil esteve sempre voltada para resposta ao desastre, né? Tinha uma preparação para emergencial de correr quando ocorresse o desastre. Estamos querendo mudar isso, né? E precisa mudar para uma ação mais preventiva. Então, para um gerenciamento adequado, o que nós precisamos, né? Nós temos algumas questões que a gente pode nos fazer. O que ocorre e como ocorre, né? Então, são os processos. São escorregamentos, inundação, né, deslocamento de blocos, erosão, enxurrada, né? E onde ocorrem esses problemas? Onde estão? Ele vai ser respondido pelo mapeamento, né? E quando ocorrem os problemas? Nós temos que ter estudos de correlação, né, associando, porque a maior parte desses eventos estão associados à chuva. E as chuvas nós temos como medir,
né, já tem pluviômetros disseminados, né, em todos os municípios, tem os radares, então tem condições de fazer o monitoramento, pelo menos uma ação preventiva, né? E o que fazer? São as medidas estruturais e não estruturais. Quer dizer, não estruturais é o próprio plano preventivo, a capacitação, né? A preparação do município e, quando necessário, estruturas de contenção. Isso, né, a ONU isso já desde a década de 90, né, ele já colocou que as etapas, né, de uma gestão de risco, né, deve contemplar esses 5 passos principais, né? A identificação dos riscos, né, que todo mundo citou, né, nas cidades resilientes também, né? Quais são os passos? Quer dizer, um dos passos é sempre isso: identificar o risco, análise dos riscos, saber onde ocorre, né? E as medidas de prevenção, tá? Estruturais e não estruturais. O planejamento para situações de emergência, quer dizer, tem um plano de contingência, um plano de defesa civil para cada município. E informação, capacitação, percepção do risco. Isso também faz parte das diretrizes do PDN, que já foi falado muito aqui para vocês, né? O Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais. Então, aqui também ele está organizado em 5 ações, ou conjuntos de ações principais, né? Que é, primeiro, conhecer o problema, o diagnóstico, avaliar, né, o problema. O segundo, o planejamento e ordenamento territorial. Para você ter uma ação preventiva, você tem que evitar que aumente as áreas de risco, né? Não adianta a gente só... Não, aqui estão as áreas de risco, vamos cuidar só delas. Não, vamos cuidar para que não apareçam novas, para que não haja ocupações em áreas, né, propícias àqueles riscos. O monitoramento, a fiscalização, tá? Evitar que as áreas de risco se ampliem, e a redução, mitigação, tá? Promover medidas corretivas, tentar eliminar as situações de risco. Aqui entra também os programas habitacionais, né? Que agora está todo integrado, né, nesse programa estadual, e a ação de capacitação, né, que é o que nós estamos, né, fazendo uma desse seminário organizado pelo CEPAM. E o CEPAM tem uma longa experiência também, né, de atuar com a capacitação de agentes municipais. Aqui, só aquilo que eu estava falando, né, o desastre, que é isso aqui, a resposta, a recuperação, essa sempre foi a ação da Defesa Civil em nível nacional, tá? Mas nós precisamos atuar mais nessa gestão do risco. Por quê? Porque em desastre, olha, teve no fórum também, o Frederico, do Banco Mundial, ele citou resultados de uns estudos que eles fizeram dos danos desses maiores desastres, que é Santa Catarina, 2008, Alagoas, Pernambuco, 2010, e Rio de Janeiro, 2011, os 4 estados. Dá perto de 15 bi em danos, porque eles conseguiram fazer um levantamento do que tinha, né, de danos de infraestrutura, danos econômicos, a interrupção da atividade econômica, sem falar, né, dos danos sociais, que são, muitas vezes, irreversíveis, né? E é uma situação, eu acredito, possivelmente, lá em Alagoas, ainda tenham pessoas desabrigadas, não? Depois de vários anos. Então, é uma situação, né, que ela tem que ser evitada ao máximo. E como que a gente faz isso? Através da prevenção, preparação, mitigação. Então, investir mais nisso, você vai economizar muito mais. Até em termos, né,
que muitas vezes é custo-benefício ou análise só de valores econômicos, ele é mais, né, é muito melhor do que gastar dinheiro nisso, é você prevenir mais. Certo? E como que a gente está? Então, a primeira ação aqui de mapeamento de áreas de risco, né? A gente, no Instituto Geológico, nós temos adotado 2 abordagens. Por quê? Para você ter a prevenção, o planejamento, você precisa conhecer o município como um todo para saber se você tem lá a sua área de risco, é a área que já está ocupada, que já ocorreu, né, a ocupação de uma área inadequada. E as outras áreas inadequadas, onde estão? Então, você vai conhecer isso e evitar que essas áreas possam ser ocupadas. Tá? Então, esse é um trabalho que a gente faz numa escala um pouco mais regional, que a gente fala, abordando todo o município. Tá? E a escala local, né, que é o mapeamento de risco propriamente dito, que é voltado para o gerenciamento. Tá? Então, nós vamos ver exemplos. Esse daqui é só para deixar, não vou entrar em detalhes, mas assim, essa é a modelagem do perigo. Né? O perigo são as características naturais, né, daquela área, daquela região, que levam ao potencial de ocorrer, por exemplo, escorregamentos ou inundação. Tá? A gente vai ver a imagem aqui, dá para entender melhor. Aqui nós temos um relevo, né, da Serra do Mar, declividades altas, né, ocupação avançando aqui na base da encosta. Aqui já vê, apesar de ser uma ocupação aqui de alto padrão, você tem risco, porque tem sinais, cicatrizes de escorregamentos. Bom, você olha e esse cenário e você diz, qual é o perigo que pode ter aqui? Que perigo que podemos ter aí? Escorregamentos, deslizamento, correto. Então, a gente faz, apesar de fazer todo aquele análise, né, dos fatores, né, de vários componentes do meio físico, a gente se baseia principalmente no relevo e na chuva, pluviometria. Porque se você tem um relevo desse, mas não chove, diminui bastante o risco de escorregamentos. Mas aqui você tem, aqui é um cenário lá de Ubatuba, então você tem uma região bastante chuvosa, com declividades altas, né, e uma ocupação aqui que vai cortando, e vai acontecer escorregamentos. E um outro fator que nós consideramos, né, mesmo para o perigo, que é de origem natural, é o tipo de uso do solo. Então, aqui vamos olhar mais de perto. O que eles fazem para ocupar essas áreas? Né? Olha, as casas estão muito próximas, fizeram corte, deixam o solo exposto. Então, isso está aumentando o perigo de escorregamento. Correto? Aqui o exemplo, então, um mapa de perigo, tá, de escorregamento do município de Aparecida. Eu só trouxe esse, mas é para vocês verem que aqui está todo o município inteiro representado e mapeado. Tá? Em vermelho está o perigo muito alto, tá? E em verde, perigo muito baixo, mas esse é para escorregamentos. Se você for fazer a mesma análise de perigo para inundação, né, onde tem perigo alto de escorregamento, vai ser baixo para inundação, e aqui você vai ter risco alto de inundação ao longo do rio. Correto? Então, aqui agora falando do mapeamento de risco local, né, propriamente dito, que é voltado para gerenciamento, aqui a gente tem a metodologia, tá, só para vocês terem registrado aí, que tem uma sequência lógica de ações. Né?
Mas vamos voltar para aquela nossa, desculpa, equaçãozinha do risco, né? O risco tem um componente, sempre que a gente vai fazer essa análise, não importa que escala, né, 1 para 50, escala de gerenciamento, nós vamos estar sempre observando isso. O risco é uma função do perigo, tá? O que tem aqui? O escorregamento, tá? Eu tenho um talude, né, de alta declividade, a casa próxima desse talude, então tem um perigo, tá, de ocorrer escorregamento. A vulnerabilidade do elemento em risco, né? Se você tem essa situação, mas você tem aqui uma fortaleza que não vai ser, mesmo que ela seja atingida, não acontece nada, você tem um risco mais baixo, correto? E o dano, né? Quer dizer, o elemento em risco, o que pode ser atingido. Aqui, para exemplificar, né? O que a gente chama de perigo também é a probabilidade de ocorrência. Se você tem um perigo alto ou muito alto, a probabilidade de ocorrência, né, do processo é maior. Então, como que a gente vê se isso pode ser alto ou não? Através da identificação, análise de feições características, né, que indicam maior ou menor suscetibilidade. Então, você vê uma situação aqui, né, de declividade bastante alta, já com sinais de escorregamento, já tem até um plástico aqui, e escorregamentos e moradias, né, coladas, muitas vezes, na encosta. Então, não precisa ser nenhum especialista, dá para ver aqui que a possibilidade de ocorrer escorregamento, de atingir, de causar danos, é muito grande. E a vulnerabilidade, que a gente fala tanto, né? É a diferença aqui, tá? De construção, né? Não só do padrão construtivo, tá? Da resistência da moradia, mas aqui está associada à condição socioeconômica também e cultural, né? Uma pessoa daqui que vai ser atingida, ela supera isso com mais facilidade, ou pode-se dizer que tem mais resiliência, né? E aqui a pessoa pode perder tudo, né? Tudo o que possui. E aí a gente considera isso é vulnerabilidade alta e aqui a vulnerabilidade baixa. Então, quando você vai analisar o risco, tem que observar sempre essa condição, né, da vulnerabilidade da pessoa em risco. E o dano potencial, a gente fala em termos de número de moradias, número de pessoas, tá? Porque a gente está tratando de população, né? Então, você tem uma área superpopulosa ou pouco. Tá? E os graus de risco, né, que a gente atribui, graus de risco muito alto a baixo, né, os R4, R3, que vocês bem conhecem, né, ela é sempre baseada, então, nessas evidências, que a gente chama evidências de instabilidade. São as feições, né, que indicam a possibilidade de ocorrer o processo. Tá? E os objetivos desse mapeamento de risco, né, escala local, é voltada para isso, para você poder elaborar o plano preventivo de defesa civil. Nós temos o plano preventivo do Estado, mas cada município precisa ter o seu. Precisa ter seu plano de defesa civil, né? O monitoramento das áreas de risco, tá? Você tem que saber onde estão as áreas de risco para monitorar. Quando começar a chover, alguns lugares você vai ter que passar todo dia, né? Outras uma vez por semana. Identificação de áreas críticas para intervenção. Isso já faz parte, talvez, da gestão das áreas de risco. Então, o prefeito, a Defesa Civil, toda a equipe quer resolver ou melhorar, mitigar os riscos, ele precisa saber onde estão, né, essas áreas de risco, quais são as mais de risco muito alto, que precisa ter uma intervenção, né, mais rápida, emergencial. Tá? Então, os exemplos aqui, tá? Esse é também mapeamento de área de risco de Aparecida.
Então, aquele anterior que eu mostrei era o município todo, aqui não. Você já pega toda a área, né, que tem moradias. Essa é considerada área de risco. Tá? Aqui tem vários tipos: risco inundação, risco escorregamento, erosão. O exemplo aqui de São Luís do Paraitinga, tá? Risco a escorregamentos e inundação. E aqui um trabalho lá de Tremembé, no Vale do Paraíba. Acho que nós mapeamos 9 municípios, né? E para inundação, aqui eu trouxe só o exemplo, nós temos feito também a delimitação do perigo, quer dizer, a área que pode ser atingida por inundação, né? Assim, a prefeitura já tem informação de toda a área que possa ser atendida, que antes a gente fazia só o de risco vai mostrar onde pode ser atingida e que tenha moradias, tá? Que é aqui, olha, está representada aqui. Essa mesma área está representada aqui, em termos de perigo. Tá? Então, você vai ter risco muito alto, onde tem aqui o perigo muito alto, que é ao longo do rio, aqui, que é o Rio Paraíba. Bom, daí, em termos de estado, nós temos, aqui a gente colocou como instrumentos de identificação de risco, porque não é só mapeamento de risco. Tem municípios que foram setorizados só no risco 3 e risco 4, né? Risco alto e muito alto, que foi feita pela CPRM, depois eu mostro o detalhamento. Pelo IPT também, que está sendo feito. E aqui temos, eu coloquei 230, mas não é, viu? 230 talvez a gente chegue em 2014. Deve estar em torno de 190 a 200 municípios. Tá? Eu não sei o número exato, porque esse processo é muito dinâmico, a CPRM tem feito também, né, a setorização, que é um pouco mais rápida, tá? Mas em torno de 200 municípios a gente tem, com algum instrumento de identificação de risco. Mapeamento de risco mesmo, que contempla o R1, risco baixo até risco muito alto, nós temos em torno de 65, mais ou menos. 64 municípios que está colocado aqui, que foi desde 2004, né, a junho de 2003. Esses mapeamentos realizados pelo IG, pelo IPT e por algumas prefeituras. Tá? Aqui tem a setorização de risco alto e muito alto, são esses municípios, né, que foi feita pela IPT, CPRM e pelo Comitê de Bacias do Vale do Ribeira. E aqui nós temos os PMRR, né, alguns municípios que fizeram com recursos do Ministério das Cidades, né, o Plano Municipal de Redução de Risco. Esses são os cadastros, acho que os mais antigos, que foram feitos pelo IPT. Então, aqui, não sei se dá tempo, eu passaria para um... Quanto tempo tem? Mais um pouquinho, rápido. Aqui, que eu citei para vocês, que a gente faz a avaliação do risco, os graus de risco, pelas evidências de instabilidade, né? As feições, o que a gente olha, tá? O que a gente olha no local para saber a inclinação da encosta ou do talude, né? Ou de corte, aterro, se tem presença de trincas no solo, degrau de abatimentos, rachaduras, cicatrizes de escorregamento, etc. Tá? Então, exemplo aqui, Morro do Abrigo, São Sebastião. Você vê a declividade bastante elevada, as moradias, né, construídas em patamares, tá? E vulnerabilidade alta. Aqui, ó, cortes bastante elevados, moradia encostada aqui no talude de corte, e esse daqui lançando água servida ou esgoto, né? E essa moradia, olha, aqui tem um talude, ele está bem encostado na crista, mal dá para passar uma pessoa aqui, né? Então, é uma situação, né, bastante instável,
Aqui, tudo bem. Aqui também, São Sebastião, Itatinga, quer dizer, você já vê cicatrizes de escorregamento, tá? A ocupação subindo as encostas, já tem processos de instabilização, né? Aqui uma outra situação é desplacamento de rocha, quer dizer, está pronta para cair. Então, são situações, né, que não deixam dúvidas. Você percebe, olha aqui, as moradias todas encostadas no talude, já ocorreu o escorregamento, né? Se vier uma próxima chuva, isso daqui vai descer, vai cair em cima da moradia. Aqui, trincas, né? Trincas nas paredes, trincas em muros, proteção. Trincas também nas vias. Aqui você já tem, né, um degrau de abatimento. São essas feições, né, que a gente vai observando. E aqui, esse é o famoso Morro do Esquimó, de São Sebastião, tem um grande talos que está se movimentando, né, e ele vai avançando até em cima da rodovia. Aqui você vê o muro totalmente inclinado. Presença de blocos, né, moradias junto aos blocos de rocha, lançamento de lixo, isso é muito comum, né? Acho que vocês têm observado. Por que o lixo é perigoso? Quer dizer, ele vai encharcar, né? Com as chuvas, encharca, aumenta o peso e ele é totalmente deslizável, né? Instável. E que é importante, nunca esquecer de olhar a água, como é que ele se comporta. É muito importante o fator água. Se há alguma surgência no talude, né, o escoamento pluvial, qual que é a preferencial? Às vezes, o cara faz a moradia bem na frente, né, de um córrego que, na maior parte do ano, está seco, mas quando chove, a água se acumula por lá. E o lançamento de água servida, né? Esse é um exemplo lá de Osasco. Olha, vários canos aqui lançando água. Ok? Acho que é só. Tá, muito obrigada pela atenção.